Nem todo sorriso é um convite. Nem toda gentileza nasce da bondade. E às vezes, quem mais te elogia é quem mais torce pela sua queda. Sim, essa é uma verdade desconfortável, mas necessária. Há pessoas neste exato momento sorrindo para você, enquanto secretamente desejam sua confusão, sua fragilidade, sua dependência. E o mais assustador, elas não parecem vilãs. Pelo contrário, elas se disfarçam de melhores amigos, parceiros compreensivos, familiares protetores. Hoje, nós vamos tirar essa máscara. Vamos expor com precisão cirúrgica o comportamento das pessoas mal intencionadas, aquelas que não erram por acidente, mas agem com frieza, cálculo e egoísmo velado. E mais importante ainda, vamos aprender a nos proteger, sem perder a nossa paz, sem precisar se tornar amargo, paranoico, reativo. Como? Com a filosofia mais brutalmente honesta da história, o estoicismo. Sim, os antigos estoicos, homens como Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio, já falavam com clareza desconcertante sobre como lidar com a maldade, a falsidade e a manipulação sem perder o eixo, a alma ou o propósito. Neste vídeo, que é mais do que um vídeo, é um manual de sobrevivência emocional moderno, você vai descobrir como reconhecer comportamentos tóxicos antes que eles te engulam. Como se proteger de pessoas manipuladoras sem se tornar igual a elas. Como desenvolver uma força estoica, discreta, firme e indestrutível. E ao final, um bônus. Uma estratégia simples, prática e poderosa para impor limites sem entrar em guerra. Ideal para quem convive com familiares, colegas ou parceiros que já cruzaram todas as linhas. Mas atenção, esse conteúdo vai te confrontar, vai te fazer lembrar de gente que você preferia esquecer, vai te mostrar verdades que talvez você já saiba, mas tem evitado encarar. Então, se você tem coragem de ver e a força de mudar, bem-vindo. Vamos começar. Eles chegam com luz, olhar envolvente, conversa envolvente, presença magnética. São pessoas que fazem você se sentir visto, importante, especial. É como se finalmente alguém te entendesse. Mas há um padrão silencioso aqui, um script cuidadosamente ensaiado. E, com o tempo, a cortina cai. Vamos falar sobre os manipuladores carismáticos, o primeiro tipo de pessoa mal intencionada da nossa lista. Exemplo real. Imagine um jantar. A mesa está cheia. Você está entre amigos. E essa pessoa brilha. Todos riem. Todos escutam. Ela domina. Mas em determinado momento, você tenta contar uma história pessoal, algo importante para você. E antes que termine, ela diz: "Isso me lembra de uma vez que eu fui para Paris." E pronto. Você desapareceu. Seu momento foi roubado. Sua existência virou escada para o ego dela. Esse comportamento não é sobre carisma, é sobre centralidade, é sobre controle emocional disfarçado de atenção. Epicteto nos ensinava: não se deixe levar pelas primeiras impressões. Observe e julgue apenas após o tempo revelar a essência. A mente estoica não se apressa em amar nem odiar. Ela observa. Por isso, diante de pessoas carismáticas demais, não reaja. Avalie, espere. Veja como elas tratam os insignificantes. O garçom, o motorista, o funcionário que não oferece nada em troca. É ali, na ausência de palco, que o verdadeiro caráter se revela. Imagine dividir um momento difícil com alguém. Você está vulnerável, esperando compreensão, um gesto mínimo de cuidado. Mas do outro lado há apenas
silêncio, um olhar vago ou pior, sarcasmo. Essa é a segunda face do mal disfarçado, a ausência de empatia. Mas não se engane, ela não aparece com uma placa de "sou insensível". Ela se apresenta como pragmatismo, foco, autoconfiança, maturidade emocional. Mas o que realmente está por trás é frieza, calculada, estratégica, destrutiva. A máscara da lucidez. A pessoa sem empatia geralmente se descreve como alguém objetivo. Ela não se deixa levar por emoções. Ela fala a verdade na cara. Ela não tem paciência para dramas. Mas, repare, essa objetividade sempre aparece quando você precisa de acolhimento. Você chora e ela diz: "Você está exagerando". Você celebra algo e ela responde: "Isso é irrelevante perto do que eu faço". Você conta um trauma e ela diz que foi sua culpa. A frieza emocional não é sinal de força, é sinal de bloqueio afetivo. E muitas vezes, de crueldade camuflada. Exemplo narrado. Você manda uma mensagem no fim do dia contando que teve um ataque de ansiedade. A resposta: "Entendo, mas você precisa parar de dar tanta importância para essas coisas. Já tentou pensar positivo?" Ou então, você conta que conquistou algo que queria há anos. Um emprego, um reconhecimento. E ela diz: "Legal, mas isso nem é tão grande assim, né?" Você sente que nada do que sente é validado. Aos poucos, começa a se calar, a se esconder, a duvidar de si. Isso é mais do que frieza. É gaslighting emocional sutil. Marco Aurélio escreveu: "O bem do outro é o meu bem. O sofrimento do outro não é irrelevante. É parte do que me forma como ser humano." A empatia não é fraqueza. É o reconhecimento da nossa natureza compartilhada. Quando alguém descarta a dor alheia, não demonstra força, demonstra desconexão existencial. O estoico verdadeiro não é indiferente à dor. Ele é sóbrio diante dela, mas nunca indiferente. Ele pode não se afogar nas emoções, mas jamais zombaria de quem está se afogando. Comportamentos sutis de quem não tem empatia. Interrompe quando outro tenta expressar algo profundo. Usa verdades como armas e conselhos como críticas disfarçadas. Minimiza as conquistas alheias. Nunca oferece ajuda espontânea. É rápido para julgar, lento para escutar. Como se proteger? Não se explique demais. Pessoas sem empatia não estão em busca de entendimento, estão em busca de controle. Evite compartilhar o que é sagrado. Não entregue sua dor a quem trata sentimentos como exageros. Observe a reação nas suas vitórias. Se não há celebração verdadeira, há inveja disfarçada. Lembre-se, não é você o fraco. Você é humano, e sentir é prova de humanidade. Dica estoica prática. Quando estiver diante de alguém frio, pratique o distanciamento estoico. Olhe, analise, reflita, mas não espere calor de onde só há cálculo. Você não precisa se fechar para se proteger. Você só precisa ser seletivo sobre onde se abre. Manipulação não começa com violência. Começa com doçura. A manipulação mais perigosa é aquela que vem embrulhada em afeto. Ela se apresenta como preocupação, como opinião sincera, como conselho de quem te quer bem. Mas, por trás disso, existe um objetivo oculto: te fazer duvidar de si mesmo. Te afastar da sua autonomia. Fazer com que você precise da aprovação dessa pessoa para se sentir válido.
Esse é o terceiro sinal do mal disfarçado. A dinâmica do manipulador. Pessoas manipuladoras não gritam, elas sussurram. Elas não te enfrentam, elas te envolvem. São especialistas em 3 armas: gaslighting, culpa disfarçada de afeto e sedução emocional intermitente. Vamos destrinchar cada uma com profundidade, para que você nunca mais caia em nenhuma. Fogo 1. Gaslighting, a reescritura do real. O manipulador cria confusão, e essa confusão vira solo fértil para o controle. Ele vai dizer que você lembrou errado, vai jurar que nunca falou aquilo, vai te acusar de ser sensível demais. Exemplo prático. Você diz: aquela frase que você me disse ontem me magoou. Ele responde: nossa, mas você entendeu tudo errado, eu só estava brincando. Acho que você está meio paranoico. Resultado? Você duvida do que sentiu, duvida do que ouviu e, aos poucos, começa a duvidar da própria sanidade. Isso não é comunicação, é uma engenharia emocional de dominação. Outro método comum: te fazer se sentir culpado por ter necessidades. Se você fosse mesmo meu amigo, faria isso por mim. Você sabia como eu sou antes de entrar nisso. Tudo bem, eu entendo, mesmo que você não se importe tanto quanto eu. Essas frases não são expressão de dor, são mecanismos de controle emocional. São ganchos invisíveis que te puxam para um jogo onde você sempre perde, porque está tentando provar seu valor para alguém que lucra com sua insegurança. O ciclo da sedução emocional. O manipulador alterna entre carinho intenso e frieza. Um dia, você é o centro do universo. No outro, é ignorado. Esse ciclo te deixa em estado de alerta. Você começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Como faço para voltar à fase boa? E é aí que você se torna manipulável. Você começa a se moldar, a pisar em ovos, a viver para manter o clima agradável, mesmo que isso signifique trair a si mesmo. Epicteto ensinava: a liberdade começa quando deixamos de depender das reações alheias para decidir como vamos viver. O manipulador quer que você reaja, com culpa, com dúvida, com necessidade. Mas o estoico age com observação e domínio interior. Você não precisa gritar, nem se explicar. Você apenas precisa enxergar o que está sendo feito e não participar do jogo. Como se proteger na prática? Escreva os fatos. Tenha um diário objetivo. O que foi dito, feito, sentido. Isso te ancora na realidade. Não debata a sua percepção. Se você sentiu algo, isso é real para você. Validar a própria experiência é o primeiro passo da cura. A culpa é o alarme, não a sentença. Sentir-se culpado em excesso por coisas pequenas é sinal de que alguém está mexendo no termostato da sua consciência. Reduza o acesso emocional. Nem todo mundo merece saber o que te fere. Recorra a testemunhas silenciosas. Observe como essa pessoa trata os outros. Muitas vezes o padrão é visível, mas só para quem está fora da névoa. Reflexão estoica para carregar na mente. O manipulador precisa da sua dúvida. A clareza é sua rebelião silenciosa. Releitura contemporânea de Sêneca. Eu só quero o seu bem. Quantas vezes você já ouviu essa frase, antes de ser podado, vigiado ou impedido de respirar livremente? O controlador não se apresenta como vilão. Ele se apresenta como protetor. Ele diz que se preocupa, que quer o melhor para você, que está te ajudando a não errar. Mas o que ele realmente quer é posse, domínio
influência sobre sua mente, suas decisões, seu corpo, sua vida. Este é o quarto sinal, e talvez o mais sutil, o controle afetivo disfarçado de cuidado. Como o controle surge? No começo, é tudo atenção. Ele quer saber onde você está, com quem anda, o que vai vestir, se chegou bem, se voltou, se respondeu, se curtiu. Você acha bonito, parece zelo, parece carinho. Mas aos poucos, o zelo vira cobrança, o carinho vira chantagem, a preocupação vira cerco. Exemplo cinematográfico. Você decide sair com amigos. Ele pergunta, precisa mesmo sair hoje? Você escolhe uma roupa. Ele comenta, você sabe que esse tipo de roupa chama a atenção, né? Você demora para responder uma mensagem. Ele escreve, você não liga mais para mim. Que tipo de relação é essa? Perceba, não há grito. Há microagressões travestidas de amor. E o efeito? Você começa a se monitorar, a se silenciar, a andar com a coleira invisível do medo de desagradar. Atenção aos tipos de controle mais comuns. Controle de rotinas. Onde, com quem, por quanto tempo. Controle emocional. Você só pode sentir o que o outro aprova. Controle financeiro. Deixa que eu cuido do dinheiro, diz ele, enquanto mina sua independência. Controle social. Críticas constantes aos seus amigos, familiares e círculo social. Quer que você se isole. A máquina do controle. Como funciona? Conexão intensa e rápida. Ele te encanta, te envolve, te entende como ninguém. Fase do reforço. Te elogia por tudo. Comportamento, obediência, cumplicidade. Introdução de regras implícitas. Você começa a entender, sem que seja dito, que certas coisas não são bem vistas. Punição emocional sutil. Retirada de afeto, distância, silêncio. Sempre que você se afirma. Culpa internalizada. Você começa a acreditar que está sendo difícil, egoísta, frio. Sêneca foi enfático. A maior escravidão é a do espírito, quando alguém vive segundo o medo de desagradar o outro. O estoico valoriza a autonomia interior, não como ato de rebeldia, mas como expressão máxima da virtude. Para os estoicos, qualquer relacionamento que exija que você se abandone para ser aceito é uma prisão. Você pode amar, pode ceder, pode ser flexível, mas nunca servil. Como resistir ao controle velado? Diferencie cuidado de vigilância. Preocupação que exige obediência não é afeto, é domínio. Preste atenção nas suas concessões. Se você está sempre abrindo mão de si, algo está errado. Recupere sua rotina. Retome pequenos hábitos que você abandonou por acomodar o outro. Desafie a narrativa do "eu só quero o seu bem". De quem? Para quem? Em troca de quê? Reflexão estoica. Ninguém tem o direito de decidir por você aquilo que só você carrega no coração. Quando alguém diz "é para o seu bem", mas te sufoca, o que ele realmente está dizendo é "eu quero o que é bom, para mim, e quero que você se conforme com isso". Mentir uma vez é humano. Mentir sempre é método. A mentira patológica não é deslize, é estrutura. O mentiroso crônico vive em um teatro de fumaça onde cada frase é encenação, cada gesto é cálculo e cada história, uma versão conveniente. Mas o perigo não está apenas na mentira, está no que ela provoca em você. Confusão mental, colapso emocional e uma perda progressiva de confiança. Em tudo, inclusive em si mesmo. Este é o quinto e último sinal, o uso sistemático da mentira como ferramenta de controle. Tipos de mentirosos patológicos. O magnificador. Aumenta feitos, experiências, dores,
conquistas, tudo é épico, dramático ou heróico. O vítima profissional sempre sofreu mais que todos, sempre foi injustiçado, sempre ninguém entende o que ele passou. O camaleão social muda de história dependendo de quem está ouvindo. É uma pessoa com você, outra com os outros. O mentiroso de defesa finge que mente por medo de te magoar, mas no fundo, mente para manter o controle. A mentira se torna um gaslighting sutil. Não te chama de louco, mas te deixa instável por dentro. Não te grita, mas te enfraquece por dentro. Você sente algo errado, mas não consegue provar. E isso te mata em silêncio. Cena exemplar, narrativa dramática. Você descobre uma mensagem. Confronta a pessoa. Ela sorri e calma. Ah, não, isso é coisa antiga. Você está sempre procurando o problema. Foi só uma brincadeira. Dias depois, você percebe que a mensagem era de ontem, que a brincadeira segue acontecendo. Mas você hesita, porque ele já plantou a dúvida. E se eu estiver mesmo exagerando? Esse é o ponto exato onde a mentira vence, quando a verdade morre dentro de você. Marco Aurélio escreveu: nada é tão indigno de um ser racional quanto o engano intencional. Mentir, para os estoicos, não era apenas uma falha ética, era uma falência da alma, um desvio da natureza. Para eles, viver em conformidade com a natureza significava viver com clareza, com honestidade, com retidão, mesmo quando isso fosse desconfortável. Mentir não é apenas trair o outro, é se afastar de si mesmo. E conviver com mentirosos compulsivos é, portanto, uma agressão constante à sua consciência. Sinais que você está diante de um mentiroso patológico. Histórias que mudam com o tempo. Falta de testemunhas para os relatos. Reações exageradamente defensivas quando questionado. Uso constante de "me entenda errado". Mistura de elogio com distorção, criando confusão emocional. Como se proteger da mentira crônica? Documente realidades. Prints, registros, datas. Não para confronto, mas para se proteger da própria dúvida. Observe o padrão, não o episódio. Uma mentira pode ser acidental. Várias são sistema. Não se envolva em discussões circulares. O mentiroso é mestre na retórica. Você vai se desgastar tentando desmascarar quem vive da encenação. Entenda, a mentira não é sobre você. É sobre o vício da manipulação. E vícios só mudam com renúncia, nunca com cobrança. Reflexão estoica. O que te confunde, te controla. E o que você tolera, te molda. Depois de tudo que você viu, talvez algo tenha doído mais do que deveria. Talvez você tenha reconhecido alguém, ou, pior ainda, tenha se reconhecido em alguma parte. Mas não se culpe, você sobreviveu. E agora, você tem algo que muitos não têm: consciência. E a consciência é a primeira chave da liberdade. Agora é hora de construir a segunda. Limite. O que são limites? Limites não são muros que afastam. São cercas invisíveis que protegem o que é sagrado. Um limite é a linha silenciosa que diz: isso eu não aceito. Até aqui, sim. Daqui para frente, não. Você pode continuar sendo quem é, mas eu não participarei disso. Os estoicos não gritavam seus limites. Eles viviam de acordo com eles. Como criar limites estoicamente? Clareza antes de confronto. Não crie um limite no momento de raiva, crie após reflexão. Você não precisa explicar seu limite, mas precisa entendê-lo
profundamente. Fale menos, haja mais. O manipulador, o controlador, o mentiroso testam suas palavras, mas recuam diante de ações firmes. Pratique o não. Não justificado, não dramático, apenas não. Aceite perder para ganhar. Você pode perder um relacionamento ao impor um limite, mas pode recuperar a si mesmo. O retorno à própria alma. Depois de conviver com alguém tóxico, algo em você racha. Você se pergunta: como deixei isso acontecer? Por que eu permiti tanto? Será que eu sou fraco? Mas essas perguntas vêm de uma mente ferida. O caminho de volta começa com outra pergunta: o que eu posso reconstruir agora? E é aí que o estoicismo renasce como filosofia prática, não como ideia abstrata. Ritual estoico de reconstrução interna. Prática em 3 passos. Silêncio diário, 5 minutos. Pare, sente-se, respire. Não analise, não planeje, apenas escute o que você sente, sem julgamento. Escreva 3 verdades sobre você, todos os dias. Comece com: eu mereço, eu sei, eu não permitirei mais. Haja com microcoragem. Envie a mensagem que precisa. Diga não onde costumava ceder. Recuse o convite que te esgota. A força não se constrói no grito. Ela renasce no gesto mínimo, repetido com integridade. Citações estoicas finais para carregar consigo. A alma se fortalece quando deixa de buscar permissão para existir. Releitura de Epiteto. Você é tão livre quanto os limites que sabe manter. Releitura de Marco Aurélio. A dignidade não se negocia, se protege. Releitura de Sêneca. Convite final. Sua nova vida começa agora. Se você chegou até aqui, eu sei o tipo de pessoa que você é. Você não busca apenas respostas, você busca libertação. E ela não vem de fora. Ela nasce quando você diz: basta, chega, agora sou eu por mim. Continue sua jornada estoica. Explore os outros vídeos. Aprofunde seu discernimento. Refine sua bússola interna. E se precisar de uma ferramenta prática para se blindar emocionalmente com sabedoria estoica, o link do comentário fixado tem algo que foi feito exatamente para esse momento da sua vida. Encerramento final. Voz firme, mas com calor humano. Você não está sozinho. Você não está fraco. Você não está atrasado. Você está acordando. E isso por si só já é um ato de rebelião contra tudo que um dia tentou te calar. Agora vá, não apenas viva, vivencie. Não apenas pense, pratique. E nunca mais duvide de quem você é quando estiver finalmente livre. Ritual estoico de reconstrução interna. Silêncio diário, 5 minutos. Pare, sente-se, respire. Não analise, não planeje. Apenas escute o que você sente, sem julgamento. Escreva 3 verdades sobre você, todos os dias. Comece com: eu mereço, eu sei, eu não permitirei mais. Haja com microcoragem. Envie a mensagem que precisa. Diga não onde costumava ceder. Recuse o convite que te esgota. A força não se constrói no grito. Ela renasce no gesto mínimo, repetido com integridade. Citações estoicas finais para carregar consigo.
A alma se fortalece quando deixa de buscar permissão para existir. Releitura de Epicteto. Você é tão livre quanto os limites que sabe manter. Releitura de Marco Aurélio. A dignidade não se negocia, se protege. Releitura de Sêneca. Se você chegou até aqui, eu sei o tipo de pessoa que você é. Você não busca apenas respostas. Você busca libertação. E ela não vem de fora. Ela nasce quando você diz: basta. Chega. Agora sou eu por mim. Continue sua jornada estoica. Explore os outros vídeos. Aprofunde seu discernimento. Refine sua bússola interna. E se precisar de uma ferramenta prática para se blindar emocionalmente com sabedoria estoica, o link do comentário fixado tem algo que foi feito exatamente para esse momento da sua vida. Você não está sozinho. Você não está fraco. Você não está atrasado. Você está acordando. E isso, por si só, já é um ato de rebelião contra tudo que um dia tentou te calar. Agora vá. Não apenas viva, vivencie. Não apenas pense, pratique. E nunca mais duvide de quem você é quando estiver finalmente livre.